Ok, seja bem-vindo à terceira parte do curso educacional Bookmap. Hoje vamos analisar as aplicações práticas nas duas últimas sessões, parte 1 e parte 2. Então nós olhamos para a primeira parte, a mecânica básica do mercado, que é essencial para entender, e então a segunda parte estava olhando para a estrutura, e então como essas mecânicas básicas funcionam dentro de uma estrutura de preços. E hoje, vamos começar a aplicar estratégias e setups dentro dessas estruturas que havíamos estudado, e entender o fluxo de ordem, e ler isso, e colocar isso junto com o setup e a estratégia. Ok, então arrisque a isenção de responsabilidade. A negociação de futuros e ações envolve um risco substancial de perda. Isso não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Mais informações, vá para bookmap.com, torne-se um membro lá e tenha acesso aos recursos gratuitos e você pode entrar em contato conosco no suporte em voloxpro.com ou suporte em bookmap.com. Então, deixe-me mostrar-lhe onde você pode encontrar Bookmap. Ok, está sob o bookmap.com, sob preços, e você recebe um período de teste de 14 dias. Portanto, há duas versões diferentes. Há o básico e o avançado que você pode ver aqui. E então isso é básico e avançado também, mas está incluindo o feed DX. E o feed DX é para ações, certo? Assim, você pode obter o feed DX para um básico ou avançado também. No entanto, se você é novo no Bookmapping, você negocia ações, então talvez você queira ir com o pacote de negócios aqui. Ok, você economiza um pouco de dinheiro. Para todos eles, você recebe um período de teste de 14 dias, então você pode conferir e ver se isso é algo que funciona para você. A versão avançada tem esses complementos extras. Isso é algo que vamos abordar na próxima série, parte 4, ok, olhando para diferentes correlações, certo? Ok. Se você se inscrever em nosso canal do YouTube, você receberá as informações mais atualizadas quando vídeos e webinars forem carregados e, em seguida, o feed do Twitter também, e muitas outras notícias e informações que você pode ver. Então, de qualquer forma, esse é o nosso Twitter e onde você pode encontrar o Bookmap. As metas de hoje. Ok, vamos chegar ao leilão e vamos passar pelo conteúdo estrutural que precisamos fazer. Precisamos olhar para a visão macro. Precisamos olhar para a microestrutura e o fluxo de pedidos e na carteira de pedidos. E precisamos entender o contexto disso. Essa é uma parte muito importante, ok? E então vamos analisar a aplicação da estratégia e da configuração dentro desses detalhes contextuais, ok? E então passaremos por alguns exercícios de treinamento no final. Tudo bem, então chegamos ao leilão, ok? A visualização de macro, a análise de período de tempo mais alto é o que é necessário. Veremos a estrutura diária dentro desse período de tempo mais alto, e a microestrutura detalhando, dando esse contexto à estrutura e, finalmente, ao fluxo de ordem dentro dessa estrutura. E aí no fluxo de pedidos, nós vamos ler o leilão, nós vamos analisar os participantes e o comportamento deles, ou entender o comportamento desses participantes e o contexto deles, e aí nós vamos ler a fita, as transações, ok? Isso será uma imagem completa do livro de ordens e do fluxo de ordens, e então vamos aplicar uma configuração e procurar por isso, e então otimizar essa execução de negociação dentro dessa configuração, ok? Como temos todas as informações, temos o fluxo de pedidos à nossa frente, e vamos utilizar isso a nosso favor. Tudo bem, visualização macro. A análise de imagem maior, use qualquer método que você preferir. Não importa. Talvez você esteja olhando para fundamentos, talvez você esteja olhando para o perfil de mercado ou volume, estrutura e indicadores diferentes, talvez seja o fechamento ou pivôs abertos alto-baixos, oscilações, linhas de tendência, castiçais e uma série de indicadores. Não importa. O que quer que funcione para você. Marque seus níveis de período de tempo mais altos, e você pode usar a coluna Bookmap, coluna de anotações, se precisar.
Tudo bem, e sim, Francisco, não importa. Bem, o que eu estou tentando apontar aqui é com a sua visão macro, é a maneira que você negocia, ok? O que quer que funcione para você. Apenas certifique-se de ter seus níveis. Isso é o que é importante aqui. E então vamos olhar para a estrutura, microestrutura e o fluxo de ordem dentro de seus níveis macro. E este é o mesmo processo que a maioria dos traders de fluxo de ordens usa lá fora. Talvez eles não olhem para o quadro macro real, mas estarão olhando para os níveis estruturais com certeza. Todos os comerciantes de escada de preço e cambistas também. Você só tem uma probabilidade muito maior de essa negociação dar certo. Então, vamos escolher um método simples apenas para esta demonstração. Ok, você usará seu próprio método para analisar seus prazos mais altos e precisamos escolher algo, então vamos escolher linhas horizontais e diagonais simples atuando como suporte e resistência. E olhe para isso em uma espécie de posição fractal aqui entre períodos de tempo mais altos e mais baixos. Ok, então visão macro aqui, este é um gráfico diário, este é o dia que vamos olhar aqui. Eu só escolhi porque, você sabe, aqui estão nossos níveis horizontais, ok? E nós temos coberto a estrutura e os rompimentos, o preço e a aceitação, e nós temos um aqui, e nós temos outro aqui. Agora estou procurando recuos para onde rompemos. E você pode ver que já tem 1, 2, e aí esse dia vai ser o terceiro, e essa é a área que vamos dar uma olhada aqui, ok? Nós também estamos em uma tendência de alta. Ok, eu não quero gastar muito tempo com isso, mas apenas apontar para marcar seus níveis. Ok, então aqui está dentro da estrutura diária, aqui é o nosso dia aqui, como você pode ver, eu delineei isso com o retângulo. E também tenho outra linha de tendência que coloquei aqui. Ok, e estamos descendo e estamos testando não apenas essa linha de tendência, mas temos outra confluência aqui de onde rompemos anteriormente, e você vê muitas compras iniciadas para o lado positivo aqui. Eu também coloquei algumas outras linhas aqui neste gráfico de 30 minutos, apenas alguns balanços que estou olhando aqui. E então, finalmente, aqui está esse dia novamente, e olhando para um pouco mais de análise em um gráfico de 5 minutos. E eu só tenho um balanço aqui que me interessa, porque vemos tempo e aceitação, e isso tudo é da noite para o dia, mas então aqui está nosso dinheiro aberto. E também temos uma linha de tendência aqui, ok? Então as outras linhas já estavam naquele gráfico de 30 minutos, ok? Então, esses são os nossos níveis de prazo mais altos. Nós em torno deste 24,17, 24,22 e até 24,26, ok? Agora vamos dar uma olhada na estrutura no Bookmap, ok? Níveis de período de tempo mais altos mapeados nas notas do Bookmap, e então essa estrutura geral no Bookmap, vamos começar a marcá-lo, ok? Em que tipo de ambiente estamos? Tendência ou variação, ok? Tudo bem, então aqui estão nossas notas de período de tempo mais alto aqui está nosso período de tempo mais alto que olhamos em torno deste 24,17, na verdade é 24,16,5, e então nosso balanço de 5 minutos que reconhecemos foi 24,22, e então o balanço noturno foi muito acima aqui. A $24,25. Então, essas são as nossas áreas de interesse. Agora vamos dar uma olhada na estrutura aqui. Aqui está o nosso $9,30 aberto, e apenas ter uma ideia do que está acontecendo lá fora. Ainda não estamos lendo o fluxo de pedidos. Estamos lendo a estrutura, e então vamos começar a montar o fluxo de ordem dentro dessa estrutura. Então, indo e voltando, como você pode ver aqui, nós fazemos uma nova baixa aqui, como você pode ver, em maior liquidez que está na oferta. E então voltamos e testamos o balanço alto, onde você pode ver que há alguma absorção aqui com maior liquidez que saltou para o livro. Mais alto ainda é esse 24,25, onde realmente está a alta liquidez. Portanto, agora temos outra visão para esta área. Ok, então estamos definitivamente de alcance aqui, mas estamos indo e voltando e pegando liquidez e parando as pessoas em algumas dessas áreas, ok? Qualquer um dos calções fracos aqui provavelmente estaria colocando suas paradas nesta área. Eles puxam essa liquidez, e nós subimos para a área mais alta em 24,25 e imediatamente caímos de volta para a faixa, ok? Então,
Identificando um pouco da estrutura que estávamos olhando nas últimas sessões, podemos ver o desequilíbrio da carteira de pedidos em algumas dessas áreas aqui. Veja como, à medida que negociamos de volta para o intervalo, eles empilham o livro na oferta com ordens de limite muito agressivas, pressionando o preço para baixo. Nós temos uma recuperação aqui, e vemos a continuação para o lado negativo, e eles pulam mais uma vez com ordens de limite muito agressivas aqui na oferta. Eles estão reduzindo sua alta liquidez aqui na oferta. Para onde vamos? Nós testamos um pouco dessa área aqui embaixo, onde eles estão começando a pular no livro, mas eles puxam, então eles realmente não têm intenção de negociar aqui. E então podemos ver uma linha de tendência aqui. Então, temos uma tendência de queda dentro desse intervalo que estamos olhando. Então, para onde vamos? Vamos testar essa alta liquidez aqui às 00:18. Então, não só nós o testamos, como comercializamos através dele. E podemos ver que eles estão oferecendo maior liquidez aqui em 17,25. Parte desse comércio, parte dele é puxado, e nós descemos para o nosso nível de prazo mais alto. Isso é que é fundamental. Então, agora, estamos começando a identificar algumas coisas na estrutura. Então, os shorts fracos, bem, eles já estão fora do mercado aqui. E aí temos uma armadilha aqui. Temos uma oscilação no caixa. Talvez as pessoas estejam vendendo a quebra aqui, mas estamos chegando a um nível de prazo alto aqui. Então, vamos continuar aqui. A microestrutura, a análise de fluxo de ordem histórica. Então, você pode precisar ajustar os níveis de contraste aqui em cima e entender os maiores players nesses leilões anteriores. Queremos identificar essa liquidez de longo prazo e o comportamento geral e o contexto. SJ, vamos chegar a essa área aqui em apenas um minuto. E aí as transações, onde elas estão ocorrendo aqui dentro dessa microestrutura? E o que temos aqui é que está realmente parecendo muito bom para a continuação do lado negativo nesta área, ok? Então, e por que eu digo isso? Bem, quero dizer, nós quebramos essa baixa aqui, ok, essa baixa de oscilação, mas neste período de tempo, parece que está bem fraca, ok? Temos a continuação da tendência para o lado negativo. Quebramos essa oscilação às 00:18, e aí temos uma confluência aqui. Temos a nossa linha de tendência, bem como a linha horizontal. Então, está parecendo muito bom para continuar para o lado negativo. Mas, ok, já passamos por isso. Então, a alta liquidez começa a entrar aqui na oferta. Temos um recuo para onde rompemos daqui. Então, na verdade, embora tenhamos nocauteado algumas das paradas aqui, e temos a quebra aqui, é meio que nos dois sentidos, mas parece que quer continuar para o lado negativo. Mas vamos começar a olhar para isso, no entanto, e destrinchá-lo. Então, nossa estrutura se quebrou aqui, e também aqui embaixo, e então nossa armadilha de nível de tempo mais alto. É isso que estamos vendo aqui, esse nível que a gente tinha marcado. E depois a nossa liquidez a longo prazo. Nós comercializamos essas áreas aqui. Agora também notamos que entramos no nosso nível aqui e não vemos muitas vendas agressivas. Portanto, há muito pouco sobre esta pequena dica aqui. Então, estamos começando a ter talvez um quadro um pouco diferente. Está meio que indo para os dois lados aqui. A análise de volume, olhe para o nosso perfil, queremos ver, embora vejamos alguns pontos grandes aqui embaixo, o perfil também está nos dando alguma visão aqui. Ainda não há muita negociação abaixo, mas, por outro lado, os níveis técnicos parecem bons e esse potencial para essa virada de livro. Tudo bem, então vamos continuar aqui, e o que acontece?
Tudo bem, nós realmente temos uma quebra da estrutura. Nós trocamos de volta para a faixa, e você pode ver que há alguma ligação que começa a aparecer no livro aqui, ok? Ou no perfil de volume da gama aqui. Ok, vamos dar zoom nessa área, e é assim que parece, ok? Então, agora nós temos essa estrutura quebrada, e agora é realmente, devido ao nosso prazo mais alto e maior oferta ou nossa demanda e equilíbrio nesse período de tempo mais alto, ainda estamos nessa tendência de alta. Podemos começar a reunir um pouco dessa atividade aqui. E o que está acontecendo? Então, agora o quadro parece muito diferente. Temos exaustão em algumas dessas essa pequena área aqui embaixo. Eles estão começando a dar lances mais altos, como podemos ver aqui no livro. Essa liquidez está nos dizendo algo. Ainda temos nossa análise de volume aqui, e agora essa estrutura está quebrada aqui, os dois. Trocamos de volta para a faixa, e a compra iniciada varre o livro. Aqui está a nossa varredura aqui. Na verdade, é uma varredura microestrutural aqui também, e haverá uma tendência microestrutural aqui, como você provavelmente poderia visualizar. Mas isso é o que é fundamental, porque estamos quebrando a estrutura maior aqui, e negociando até esse nível 2419. Então, agora, vamos dar uma olhada em uma estratégia de reversão e a configuração no contexto. Estamos em um nível de tempo mais alto, nossa microestrutura foi quebrada. Estes são fundamentais para entender nesse contexto. Qual é o nosso contexto de liquidez? Bem, tivemos exaustão, temos lances mais altos, e eles estão puxando as ofertas também. Então vamos voltar e rever aqui. Então, essa liquidez era como uma paródia. Eles estavam mostrando alta liquidez aqui dentro e estava parecendo que era um movimento muito bom para o lado negativo. Mas eles puxam essa liquidez à medida que o preço sobe e negocia além dele. Então, eles não tinham intenção de negociar. E o volume? Cobrimos o perfil do volume, e então também vemos o volume constante acima da estrutura quebrada naquela varredura de livro. E esse é o volume aqui. Ok, tudo bem. Então vamos, agora estamos começando a olhar para essa reversão aqui e começando a pensar em execução, ok? Então, identificando metas de alta liquidez, considere antecipar essa alta liquidez, porque podemos vê-la ali mesmo no bookmap no livro. Então, talvez faça isso por um tique ou dois, e considere tirar lucros parciais nessa área de alta liquidez, e então talvez mover sua parada para cima. Na sua entrada, bem, no contexto da mudança, estamos procurando um recuo para onde o preço quebrou. Agora, o que também ocorre, se você tiver um movimento agressivo para fora dessa área, então sua entrada terá que ser mais agressiva também. Então, talvez considere entrar no fundo de uma faixa microestrutural, ou se for realmente agressivo, então olhe para essa última onda de volume no cluster. E você pode considerar, para entradas aqui, você pode considerar ordens de camadas nessa zona. E então, se você for rápido o suficiente também, ou se estiver negociando estratégias automatizadas, você pode considerar a caça de pacotes e participar da compra iniciada. Uma ordem de stop ficará abaixo da compra iniciada. Então vamos lá, tudo bem? Então a zona de entrada, estamos procurando um recuo para esta área aqui. Nossos alvos, estamos buscando frente a essa alta liquidez aqui em cima. É aqui que notamos isso antes, e eles ainda estão no livro aqui. E também podemos olhar, isso está de volta ao intervalo, e este é o nosso perfil de volume de intervalo de sessão, e este é o VWAP para ele neste momento. Ok, então esse também é um alvo em potencial.
Tudo bem. Então agora vamos continuar aqui, e então temos um movimento para baixo, e não é muito. Estamos procurando esse bom recuo para essa área, mas isso está se transformando mais como uma reversão de fundo em V, porque não temos um recuo para onde ele quebrou daqui. E em vez disso, nós temos uma quebra dessa pequena faixa microestrutural aqui apenas por um carrapato aqui ou nesta área aqui, e isso seria sua entrada agressiva, sua potencial entrada agressiva aqui ok, para testar o abaixo dessa faixa microestrutural tudo bem e então nós realmente vamos. De lado aqui por um pouco e nós realmente voltamos para baixo e agora temos esse teste nesta zona aqui ok. Então se você fosse muito agressivo você teria entrado em algum lugar aqui dentro, e se você é mais conservador esperando por um teste de volta para o de onde rompemos. Bem, nós não fomos até o carrapato. Viemos a um tic-tac de distância. Mas provavelmente esta área aqui seria onde você gostaria de considerar sua entrada potencial. E vamos dar uma olhada no o que a liquidez está nos dizendo aqui. Já sabemos o que o volume nos diz. Então, podemos ver muitas das compras iniciadas, e agora fizemos uma alta maior com o volume de negociação aqui em cima nesses níveis. Então, o volume parece bom, mas o leilão parece muito bom também. Começamos a notar que eles entraram nessas áreas mais cedo com alta liquidez, e eles ainda estão aqui, e estão começando a adicionar mais. E também os vemos virar o livro aqui, potencialmente, ou basicamente. Não é o flip mais agressivo, mas eles estavam aqui na oferta, e algumas dessas negociações e parte é puxada, mas depois eles pulam no lado da oferta. E o nosso primeiro alvo que estamos na frente, essa alta liquidez aqui no 2421, essa área atingiu. Ok. Está bem. Então, vamos diminuir um pouco o zoom e dar uma olhada aqui, como isso está se desenrolando. Este foi o nosso recuo aqui e potencial entrada, e então aqui está o nosso alvo nesta área aqui, e nós realmente temos outra entrada potencial aqui. Agora, você estaria escalando para dentro e para fora dessa posição, porque essa é uma reversão que estamos analisando. Então, o seu potencial recuo para essa área aqui, e então nós podemos, isso pode ser uma entrada em potencial, mas também a outra aqui, ok, e nós vamos passar por cima dessa estratégia, ok, a entrada agressiva, juntando essa ligação iniciada, porque podemos ver aqui, mais iniciado ligar. Salta e varre o livro para o lado positivo aqui. Ok, então nossa estratégia de impulso, ok, então digamos que expandimos e estamos procurando reentrar e levar essa reversão mais alto. Então, estamos acima do nosso nível de prazo mais alto, ok, essa estrutura está se mantendo. O contexto de liquidez, exaustão no mínimo dessa faixa. E quanto ao onde eles estão licitando? Eles estão oferecendo mais alto, e estão puxando a oferta. Então, isso está começando a parecer bom para a continuação do lado positivo. E o volume? O volume de compra se agrupa em áreas mais altas, e então vemos grande volume de compra iniciado no POC da faixa microestrutural. Então, vamos analisar um pouco da execução comercial aqui. Aqui está o nosso tempo e aceitação nesta faixa. E então sua entrada agressiva aqui, indo com esse ímpeto para o lado positivo. Parece que, você sabe, nós cobrimos isso ontem. Estamos procurando muitas compras iniciadas para puxar o preço para um nível mais alto. A estrutura é segura. Como você pode ver, não voltamos abaixo do balanço aqui, e também notamos que há algum esgotamento nessas áreas. Já houve uma vez e ainda há de novo. Quero dizer,
há alguma negociação, mas não é muito em comparação com algumas das outras áreas, e vemos muito mais verde. Ok, e começamos a vê-los começando a puxar um pouco dessa liquidez nessas áreas aqui também. Ok, então um desequilíbrio no livro, mas eles estão puxando isso, e eles ainda estão aqui na licitação, ok, nessas áreas mais altas aqui. Ok, então, tudo bem, a compra iniciada puxa para fora dessa faixa, e estamos começando a tender e negociar em uma nova faixa e, em seguida, nossa execução para essa estratégia é identificar os alvos de maior liquidez, como antes de você poder executá-la e então considerar que os lucros parciais com a estratégia de momentum, mas estamos procurando a continuação da tendência ok, nós estamos procurando que começou a compra para negociar em uma nova faixa, e então estamos procurando que isso se repita mais uma vez. A entrada, você pode ter que ser muito rápido neste, ou talvez você está negociando estratégias automatizadas para comerciantes mais avançados, mas você está procurando uma entrada agressiva. Portanto, uma compra de mercado. Depois que você começa a testemunhar o grande, e tem que ser grande, começou a comprar. Para onde iria a ordem de parada? Vai ficar abaixo dessa compra iniciada. E você pode ser bastante agressivo com isso, porque se eles compraram de forma muito agressiva, eles continuarão comprando. E estamos procurando a continuação para o lado positivo. Então você pode ser bem agressivo com essa ordem de parada. E essa estratégia de impulso, nós já estamos somando a reversão que estamos vendo. Então, isso é excelente para essa continuação na posição atual, escalando para ela. E metas. Bem, neste momento estamos olhando para essa meta em talvez essa liquidez maior nessas áreas aqui ou talvez aqui. Mas como eu disse, você sabe que estamos procurando áreas mais altas ok, e então você pode querer deixar isso correr ou talvez considerar tomar uma parcial no topo da gama ok, e tudo bem, tão grande movimento inicial aqui como você pode ver e depois olhar para o livro vira aqui ok. Então esse é um movimento importante ok. Nós vamos acima disso a estrutura aqui e vemos volume, tempo e aceitação nessa área, e eles invertem da oferta para o lance ok, e eles estão oferecendo mais alto ok e a outra estratégia aqui. Nós vamos cobrir este porque não vemos isso aqui, não acertamos tudo, então este é o terceiro e estamos procurando um recuo para onde quebramos daqui ok, e este foi um movimento agressivo o suficiente para que não fizéssemos. Ficar tudo bem e de fato olhar para eles virar mais uma vez aqui e eles estavam na oferta aqui e eles virar para o lado do lance aqui em cima, e nós estamos procurando essa continuação para o lado positivo ok geral. Como é que este dia terminou ok, aqui é onde nós estávamos em 20, 24, 22, apenas olhando para aquela pequena área aqui e procurando aquele recuo para onde nós quebramos daqui por volta de 24, 21 e um quarto, e foi o que nós não fizemos, não ficamos todos certos e você pode ver que não só nós. Mas só com os dados que estou mostrando aqui, e essa é a extensão dos meus dados, subimos para 24, 28, mas depois para o dia em que realmente subimos para 36 e 3 trimestres. Tudo bem, tudo bem. E vamos dar uma olhada aqui, já que temos isso na nossa frente, podemos dar uma olhada em algumas das naturezas fractais desses mercados, ok? Porque se você está negociando no período de tempo mais alto, passamos por muitas análises contextuais diferentes dentro do fluxo de ordens e do livro de ordens, certo? Mas se você olhar para trás e estiver negociando nesses prazos mais altos, tivemos um período de tempo mais alto aqui, e quebramos a estrutura aqui, mas ainda estamos em um POC, ou na extremidade inferior do POC dessa faixa aqui. É aqui que esse movimento muda.
Porque não só essa ligação iniciada que vemos aqui, e muda para o lado positivo, e muito bom cluster de volume de negociação aqui em uma área mais alta. E foi aí que essa mudança acima, e volume acima de 2422, e começamos a ver que há inversões no livro nessa área também, procurando por isso, ok, desculpe isso, com essa perda de conexão lá. Mas, tudo bem, então o que estamos passando é uma espécie de quadro maior aqui na estrutura, e isso entra nessa natureza fractal dos mercados, certo? Dentro da nossa área de alcance aqui, temos a rejeição aqui embaixo, e este é o fundo V, ok, muito, isso é muito. Esta é realmente uma configuração mais avançada para mostrar, e eu vou mostrar uma muito mais fácil logo depois disso, mas, por que estes? São complicados de negociar. É difícil entrar e sair desses. Bem, difícil entrar muitas vezes, porque o preço se afasta muito, muito rapidamente. Então é por isso que você pode ter que ser agressivo com algumas dessas entradas. Mas entender o contexto daquele leilão e o volume negociado e dentro da estrutura de prazo mais alto é o que é essencial para a configuração e para a execução. Ok, e eu estava apenas passando por cima disso. Nós acabamos de ter aquele balanço de 5 minutos aqui que nós tínhamos reconhecido em nosso período de tempo mais alto, mas o POC daquela área. Ok, então vamos ver. Eu estou em um modo de apresentação. Homero, então eu faço. Não tem isso para mostrar a você, mas o perfil de volume do intervalo de gráfico, você vai ver, você sabe, o tipo de uma única distribuição aqui. E então haverá um POC dessa faixa, um ponto de controle dessa faixa de negociação aqui. E é isso que estamos procurando, uma pausa acima e tempo e aceitação acima. E é aí que toda essa compra iniciada dá conta do recado. Isso puxa o preço para esse novo patamar. É aqui que estamos voltando e revisando e juntando todas essas peças, não só da nossa estrutura, mas da mecânica básica do mercado, varrendo o livro. Você pode ver como isso é poderoso. Parece tão simples na primeira parte do curso, mas você pode ver como é essencial entender muito, muito a fundo esses conceitos. Ok. Porque a gente sai dessa área, e a gente tem tempo, preço, aceitação e volume nessa nova área, ok? Está bem. E sim, então quebramos as máximas daquele dia, e então temos outro recuo aqui, como você pode ver, e depois continuamos para o lado positivo, tudo bem? Movimento muito, muito forte aqui, tudo bem? Como eu disse, difícil de entrar e estratégia mais avançada para mostrar nessa reversão. Vou montar outro para você onde estamos olhando, você sabe, mais de um tipo de negociação de fundo arredondado e você verá a mudança no fluxo de ordem não tão dramática quanto esta. E depois na carteira de pedidos também, ok. Então, a próxima estratégia. Então, vamos dar uma olhada nessa estratégia de recuo. Isso é muito simples e apenas uma ótima estratégia, probabilidade muito alta aqui. Configuração no contexto, estamos em um ambiente de tendência, estamos procurando uma quebra da estrutura e uma varredura do livro para um novo nível. Contexto de liquidez, o agressor negocia através de uma área, através das ordens limite, e eles são absorvidos, mas eles continuam a negociar através dessa área. Tudo bem? Agressores ultrapassam as ordens de limite, ok? E então, em termos de volume, você vê pontos de grande volume, e então você verá um cluster de novos volumes negociando fora do intervalo anterior, ok? Então, estamos negociando em um novo nível, e o que você está procurando nesse cluster de volume é o delta correto. Então, se for uma quebra fora de um nível, então você está procurando mais vermelho do que verde. Estamos à procura de vendas agressivas.
Se você vê o oposto, bem, e não foi leiloado corretamente, então estamos procurando um retorno de volta ao intervalo, e eu vou analisar isso com outra estratégia da próxima vez com uma reversão. Quero dizer, sim, negociando de volta para o intervalo, ok, desvanecendo o fora da borda, ok, estratégia de alcance, ok? Então o que estamos procurando aqui é, nesse recuo, estamos procurando por um nó de baixo volume, ok, em um nó de baixo volume no perfil, tudo bem? Então vamos dar uma olhada, tudo bem? Ok, então isso é muito simples. Podemos ver o 930 aberto aqui. Estamos caminhando para uma liquidez maior. Ele testa isso aqui, e nós negociamos através dele. Parte disso é puxado, e parte é negociado, e por que eu digo isso? Porque olhe para os pontos de grande volume que vemos aqui embaixo, e não vemos muito aqui. Ok, então nesse último minuto, esses caras puxam, e nós vemos a cor certa aqui embaixo nessa nova faixa abaixo dessa área 24, 44 aqui. Então, muito vermelho. Há um pouco de verde aqui, mas principalmente vermelho. Então o cluster de volume está nos dizendo, está indicando, procure essa descoberta de preço e continue para o lado negativo. Lado. Temos um recuo de baixo volume em uma área, e ela começa a se esgotar aqui. Também podemos ver que isso está combinando com o nó de baixo volume aqui no perfil. Então, para essa estratégia de recuo, o que dizer da execução? Ok, identificar alvos de maior liquidez, e considerar o front running novamente, tudo bem, por alguns ticks. Você quer obter esse preenchimento. E se é continuação e descoberta de preço, no entanto, e você já está em alta, e, você sabe, você está adicionando em uma posição, então talvez você queira, você sabe, mesmo, não front run, mas continuar a mover esse alvo mais longe, tudo bem. Procurando essa continuidade de tendência, ok? Então você pode pegar suas parciais, mas você também pode procurar essa continuação de tendência, ok? Entrada no pullback, definir ordens de limite imediatamente após o intervalo, ok? Estamos olhando para aquele nó de baixo volume ou talvez para a frente naquela área de nó de baixo volume no perfil, porque essa é uma área onde ele vai se esgotar. Não há muito volume de comércio nesta área, ok? Então você pode ter que ser agressivo aqui, e eu vou te mostrar como isso parece em apenas um minuto, ok? Sua ordem de parada, bem, há algumas variedades que você pode usar aqui, ou variações. Você pode colocá-lo um pouco de volta na faixa, ou talvez, você sabe, ele vai voltar e testar o POC dessa faixa, ok? Ok, então talvez você queira colocá-lo acima disso, tudo bem, ou você também pode considerar em uma entrada parcial sobre esse recuo e, em seguida, no POC um pouco antes dele, escala em mais alguns contratos. Então, deixe-me mostrar-lhe o que quero dizer. Ok, então aqui está a nossa quebra aqui da área, ok, estamos mirando as áreas mais altas de liquidez aqui embaixo. Vemos um pouco de absorção nessa área, como você pode ver eles ficam no livro, mas depois eles puxam e nós trocamos. Agora aqui está o nosso recuo para onde rompemos, mas é exaustivo aqui. Então é aí que você quer ser realista com a definição dessa ordem de limite, porque você quer ser preenchido na área aqui onde vai negociar. As chances de ser preenchido nessa área serão muito mais difíceis. Então você pode perder esse movimento. Você pode ser agressivo com uma parada se quiser e você pode colocá-lo de volta ao intervalo aqui. Então, o conceito aqui com isso é que foi aí que eles começaram a acertar bastante a licitação aqui. Então, ou estamos procurando talvez uma virada do livro, neste caso ficamos completamente exaustivos e não temos interesse em vendedores nesta área aqui, no limite de ordens na oferta.
Mas podemos ver essa reviravolta e, se você fizer isso, é ainda melhor. Então essa seria a sua parada agressiva, mas você também pode colocar uma parada mais conservadora acima do POC dessa faixa, ok? E aqui vai, Homerá, você pode vê-lo aqui, ok? Tudo bem, então esse seria o POC da gama por aqui, ok? E você pode vê-lo no gráfico também. Quero dizer, você pode ver que o cluster negocia aqui. Vemos uma pequena microvarredura do livro e um cluster e gama começa a ser negociado aqui. Bem, você sabe, o POC provavelmente estará em algum lugar por aqui. Está bem. Ok. E assim você pode colocar sua parada lá em cima, e você pode considerar com uma entrada mais conservadora também para fazer outro pedido aqui logo abaixo do POC. Ok. Seria aqui dentro, Rimera, em algum lugar por aqui. Está bem. Ok. Você vai ver isso no seu perfil. Está bem. Portanto, há uma variedade de entradas e técnicas de gerenciamento aqui. Depende de você. Ok, certo. E como eu disse, vamos passar por você sabe, uma gama ligada ao comércio para, você sabe, desvanecer as bordas externas e voltar, trocar de volta para a faixa, porque nós vamos estar procurando que o leilão seja diferente lá. Ok, nesse exemplo aqui, é isso que a gente quer ver, tá? Queremos ver muita agressividade e queremos ver o leilão correto aqui, ok? Eles estão vendendo e a gente não quer poder questionar que eles estão vendendo, certo? E esse é o insight aqui. Agora estamos procurando apenas a falta de compra nessa área aqui, ok? Para voltar para onde rompemos. Relembre nossas mecânicas de mercado, ok? O que acontece quando varrem o livro agressivamente assim? Muitas vezes você tem esse vácuo de preço. Agora o S&P, ele volta a ser preenchido rapidamente, mas ainda é verdade aqui. Temos um recuo para onde saímos, e então há alguma compra nesta área, mas em comparação com o bom cluster e cor da delta, vendas mais agressivas nessas áreas, estamos começando a antecipar a descoberta de preços para o lado negativo. Tudo bem, ok, então treinando exercícios para a terceira parte. Marque seus níveis de período de tempo mais altos. Marque suas microestruturas dentro desses níveis de tempo mais altos. Ok, é essencial aqui, ok, apenas seguindo alguns desses diagramas nesta apresentação não vai ajudá-lo. Quer dizer, vai ajudar alguns, mas é essencial entender o contexto do leilão e o volume, tudo bem, dentro desse prazo maior e microestrutura, ok. Isso é o que realmente nos dá as pistas do que está acontecendo, certo? O resto é mecânico. Você sabe, estamos procurando uma configuração. Já vamos saber como aplicar essa estratégia e configuração. E depois é só execução. Então, entender esse contexto e as variações nesses temas da estratégia e configuração é onde você realmente vai obter o benefício adicional. Então, entendendo o comportamento no leilão, eles estão adicionando, estão puxando liquidez, estão baixando a oferta ou aumentando o lance. Eles estão sendo agressivos ou estão sendo passivos com isso? Estão começando a afastá-lo e adicionar talvez na candidatura a níveis mais baixos? Isso está mostrando um comportamento meio pessimista. Eles realmente não querem comprar. Então a gente quer entender a zona daquele leilão, a área, e isso nos dá muita percepção. E é aí que esse histórico livro de pedidos de limite realmente brilha, podendo usar essas informações a nosso favor. E depois volume, queremos olhar para os nossos clusters e os nossos perfis de volume. E queremos entender a composição desses clusters, a delta, a compra mais agressiva ou a venda mais agressiva. Tudo bem,
Então estude as estratégias potenciais que você deseja incorporar quando começar a entender o contexto daquele leilão e o volume e a estrutura, e depois as configurações. Basta aplicá-lo e entender os detalhes que você vai aprender pelo contexto, e começar a antecipar o movimento futuro de preços em algumas dessas áreas. Então, por exemplo, este é bastante simples. Você vai ver isso de novo e de novo. Acontece o tempo todo. Quer dizer, você pode fazer um ponto que olhe aqui para o 930 aberto, aqui é novamente aqui. Aqui está de novo num recuo microestrutural também. Você pode argumentar a favor disso aqui também. Aqui está outra quebra microestruturalmente ok, vemos a quebra aqui e temos um pullback aqui ok. Então se você quiser negociar assim, você pode, mas a maior probabilidade, ou a que se destaca é a mais clara é esta aqui tudo bem, mas comece a entender as variações nestes e eu acho que você vai realmente se beneficiar disso ok então basta executar de acordo com esse plano. E depois repita isso uma e outra vez. Usar o modo de reprodução de mapas de livros é uma excelente maneira, e você pode notar as variações, e isso é o que permitirá que você realmente compreenda e digera e, em seguida, melhore sua execução. Tudo bem. Parte 4 que vamos analisar os aplicativos avançados, e vamos visualizar um pouco. Contexto do leilão avançado, vamos começar a olhar para alguns spoofing, flipping, acumulação de volume, etc. Haverá muitas coisas diferentes que vamos olhar e as confluências nessas áreas. Ok, as mesmas estratégias, as mesmas mecânicas básicas de mercado e a mesma análise de prazos mais altos, mas agora vamos adicionar essas confluências, ok? Vamos olhar para o delta de volume acumulado, mercados correlacionados, olhar para o nosso indicador de iceberg, ou ordens ocultas, jogadores maiores onde eles podem estar se alinhando e, em seguida, para sua execução, você pode começar a olhar para algumas das estratégias automatizadas e app dentro do Bookmap. Ok, tudo bem. Então vamos analisar algumas das perguntas aqui, e então vamos encerrá-lo. Como distinguimos entre, quando um prazo mais alto, baixo irá se manter ou quebrar? Bem, nós passamos por isso, SJ, eu acho, em detalhes. Quero dizer, deixe-me saber se você ainda tem dúvidas sobre isso. Na verdade, era um exemplo mais avançado. Foi meio complicado, e eu reconheço isso. Mas foi quando começamos a ver que começou a comprar e aquela estrutura quebra e a estrutura segurar que nos deu pistas muito legais. E também a análise de prazos mais altos também foi essencial. Ok, entendendo que tivemos uma oscilação para o lado positivo que tirou qualquer um dos vendedores agressivos que eram fracos, tudo bem. Então isso está começando. Estamos começando a antecipar então potencialmente a reversão, tudo bem? Ok, vamos ver. Ok. Vejamos, POC é o. Sim, isso está correto, Francisco, sim, POC e nó de alto volume, bem, quero dizer, para essa faixa, sim. Ok, se o preço subir para o stop loss conservador, não quebraria a linha de tendência de baixa? E então, como vemos a estrutura do mercado?
Ok, então você está falando, SJ, de qual deles você está falando? Este aqui. Ok, olhando para o nosso. Certo, ok, sim. Então, e sua pergunta é: bem, não, quero dizer, este é realmente muito, você sabe, este é muito simples. Quero dizer, podemos juntar isso muito bem, e vemos a exaustão aqui em nosso nó de baixo volume. Então este é muito, muito limpo. Mas vamos supor que você comece a ver talvez uma linha de tendência se desenvolver aqui. Então, o que podemos ter, e depende. Muitas vezes, este é um exemplo tão simples. Nível. Viu como a liquidez está começando a entrar talvez nessa área aqui? É um pouco, quero dizer, eles estavam aqui antes, mas agora estão na oferta. Bem, especialmente na quebra inicial, muitas vezes ele não quebra para um novo, ele vai quebrar para um novo nível, mas ele vai voltar e vai testar o POC naquela área, naquele ponto de controle. E haverá uma batalha lá. E queremos ver se ainda há vendas iniciadas naquela área. Então, talvez nesta área aqui. Então é aí que você pode ter um potencial recuo. Então, portanto, do jeito que, e você pode começar a antecipar isso, mas se você começar a ver você sabe, talvez uma quebra mais rasa, e então talvez um recuo, e você não vê ainda, você vê alguma exaustão talvez de volta para essa área. E então você ainda está antecipando esse movimento de preço para o lado negativo, ok? E vai ser um pouco mais raso, ok? Então, R$ 9,55 aqui mesmo. Vejamos. Sim, quero dizer, se você vê compras muito agressivas entrarem aqui, certo? Bem, então eu começaria a olhar para isso de forma diferente. Quer dizer, eu gostaria de ver a cor desses pontos, quero ver mais verde, né? E eu quero vê-los cobrando aqui com compras agressivas muito grandes, ok? Se eles fizerem isso, bem, então eu simplesmente puxaria essa ordem toda, ok? Eu posso simplesmente parar antes que meu stop loss seja atingido, ok? Porque se for esse o caso, então estamos procurando uma reversão ou estamos procurando, você sabe, esta será uma área de alcance e, potencialmente, comércio para o outro lado dessa faixa aqui, ok? Tudo bem, então você vai ter que estudar isso, e você vai ter que passar pelas variações para entender o contexto, e esse contexto aqui é bem limpo, certo? Então, de qualquer forma, você pode ter um pingo aqui em cima com muito pouco volume. Porém, em algumas dessas áreas aqui, e talvez você veja a venda iniciada mais uma vez, ok? E é aí que talvez você possa entrar ainda mais se estiver procurando, tudo bem? Ok. Sim, quero dizer, realmente, é contextual, tudo bem? E quanto mais você ver isso, mais você vai saber, e melhor será a sua execução. Ok? Está bem. Vejamos. Como saber se a liquidez vai ser absorvida ou esgotada? Bem, nós não. Quero dizer, neste caso, eles ficaram no livro aqui, e podemos ver isso muito claramente quando sabemos disso, certo? E podemos ver pontos vermelhos negociando nessa alta liquidez aqui, ok? E isso foi absorvido aqui neste momento. Ele só foi absorvido e só reverteu por cerca de 1,4 carrapatos ou mais. E aí ele voltou e testou novamente essas áreas e ainda estava começando a ficar absorvido e eles puxaram, tá?
E eles puxaram e estão aqui embaixo nesse nível mais baixo. Parece que eles puxaram bem no último minuto aqui também. Ok, e então eles estão sendo preenchidos nessas áreas aqui, tudo bem. Eu olharia, sim, para a cor do agressor e, você sabe, o tamanho e a velocidade e como ele leiloa, você sabe. É por isso que vamos passar por essa estratégia de feedback em hand. Mas aqui ele leiloou corretamente, e vemos pontos vermelhos agressivos desde o início. Até o fim. Se não conseguirmos isso, então temos esse potencial aqui para não apenas voltar a ele, mas podemos ter o fade de volta para o meio da faixa e, potencialmente, para o outro lado aqui. Siddharth, você é bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelos elogios. Vejamos. Sim, quero dizer, Francisco, entendendo aqueles básicos que abordamos na primeira parte, a mecânica do mercado, é muito importante ficar bom nisso, porque é assim que o mercado funciona, e você vai ver isso de novo e de novo e de novo. E sim, olha essa área aqui, olha como ela foi leiloada aqui, tá? A gente não viu aqui uma cobrança de compra agressiva, né? Começamos a vê-lo aqui talvez um pouco, mas simplesmente não é apenas para alguns carrapatos, e então isso está de volta ao aberto, e ninguém quer levá-lo mais alto. Então, estou procurando um retorno a isso, e não sou o único. Veja a alta liquidez aqui. Então, outra pessoa teve a mesma ideia, e parece que eles conseguiram seu desejo aqui, um pequeno aglomerado de volume em torno disso, mas isso não foi suficiente, certo? Os vendedores ainda entraram e levaram para baixo. Sim, quero dizer, bem, esses caras aqui vão ficar presos, e onde eles vão cobrir? Bem, você sabe, provavelmente até algumas dessas áreas aqui nos balanços, certo? Se eles forem realmente agressivos, eles serão parados talvez aqui, ok? E talvez seja essa enxurrada aqui que a gente vê. Ok, mas os agressores realmente começaram a entrar aqui quando passamos desse nível, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Bem, vamos chamar de um dia, e vou tentar montar este webinar para que seja um webinar completo. Desculpe a desconexão lá. E sim, apenas você vê a isenção de responsabilidade de risco em todos esses também, você sabe, negociar ações em futuros envolve risco substancial de perda não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Então, é importante passar isso para que estejamos em conformidade e não haja expectativas selvagens aqui. Porque estamos repassando algumas configurações de probabilidade bastante altas, mas é contextual, como vocês estão percebendo. Mas podemos vê-lo e podemos lê-lo no livro de ordem de limite histórico. Tudo bem, pessoal? Bem, vamos chamá-lo de uma semana, e vamos alcançá-los na próxima semana. Tudo bem? Ok. Tudo bem, galera. Se cuida. Muito obrigado. Até logo.